Olá, seja muito bem-vindo à nossa mais nova Masterclass sobre experimentos de SEO, basicamente como você vai realizar testes em sua estratégia de SEO para entender quais ações geram melhores resultados, quais versões da sua página vai funcionar melhor e desse modo você vai gerar aprendizado, que é basicamente o ponto mais importante de qualquer experimento, e assim você vai conseguir potencializar o seu tráfego orgânico. Meu nome é Diego Ivo, eu sou fundador e CEO da Conversion, a principal agência de SEO no Brasil. Temos 11 anos, comemoramos 11 anos de mercado agora, e essa é para mim, com certeza, a Masterclass que eu mais esperava fazer. Nos últimos meses eu venho realizando dezenas e dezenas de experimentos, desde praticamente o comecinho desse ano já realizei mais do que 100 experimentos, e hoje eu vou compartilhar com você os resultados que eu tive, alguns dos resultados que eu tive, os aprendizados e como a gente consegue colocar toda a visão de experimentos de SEO dentro de uma metodologia, né? Eu já venho realizando com algum tipo de controle experimentos em SEO há pelo menos uns 4 anos. Desde que eu comecei a trabalhar com SEO, já se vão quase 15 anos ou mais, eu sempre realizei testes, mas esses testes eles nunca seguiram uma metodologia tão clara, até porque o próprio Google ele não gosta que você realize testes, né? Então, para você conseguir, só que eles são muito importantes. Então, para você conseguir realizar esses testes, você precisa seguir uma metodologia correta, uma metodologia validada, e é isso aqui que eu vou compartilhar com vocês hoje, certo? Então, para quem é novo, a gente tem duas telas aqui. Eu estou num lado, do outro lado tem a tela do meu computador que eu vou compartilhar com você. Então a ideia é que seja um conteúdo vivo, dinâmico, né? E que a gente vai ter um documento aqui depois, eu compartilho com vocês. E a gente também vai ter algumas janelas aqui que depois, deixa eu fechar aqui, não é necessário agora. E a gente vai ter, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, então vocês vão poder visualizar como eu trabalho, como funciona, tá certo? Então, pessoal, antes de começar, falando do experimento propriamente, eu quero fazer uma breve recapitulação sobre SEO aqui. Tentar fazer em 5 minutos, uma coisa super condensada, todos os princípios, porque se alguma das premissas de SEO estiver errada, o experimento pode dar muito errado, tá? Em SEO ele muda a todo tempo, e ao mesmo tempo a gente vê pessoas, sites e páginas que estão com conteúdos de SEO desatualizados, e seguindo algum conteúdo desatualizado você pode, né, cometer algum tipo de infração no Google, digamos assim, ou simplesmente colocar muito esforço em algo que não vai trazer nenhum resultado. Então, como eu gosto de começar no SEO? Para quem leu na íntegra ou parcialmente os guidelines do Google Search Quality Evaluator Guidelines, que é um documento que o Google dá para quem avalia os sites na web, ele traz alguns insights extremamente ricos, né? E um deles é o chamado EAT, que é o que o Google espera dos sites, tá? É basicamente que o site tem expertise, ou seja, ele ser referência, ter expertise, ter profundidade sobre um tema específico. Ele tem autoridade, que ele ser reconhecido, né? Muitas vezes isso vai estar ligado também a quem assina um artigo, né? Então, por exemplo, se você está no site de saúde, esse conteúdo é assinado pelo estagiário ou é assinado por um médico, né? Que tem um CRM lá. Depois, outro aspecto importantíssimo de autoridade é como é que essa marca é reconhecida, como esse site é reconhecido, como ele é mencionado em outros sites, depois como ele recebe links, né? O principal fator de ranqueamento, claro, esses vão ser os links, continuam muito importantes, cada vez mais difíceis, mas isso é bom também porque você consegue hoje ranquear sem tanto esforço de link building, né? Talvez não para páginas muito concorridas. Por fim, voltando ao YouTube, você tem a Trustworthiness, que é basicamente a confiança que o seu site vai transmitir, né? Então, selo de segurança, certificados, HTTPS entra aqui. Se você é e-commerce, tem o selo EBIT, o próprio selo do Google, Safe Browsing, etc. Tá? Então aqui não tem muito mistério. Depois, o principal fator de ranqueamento de qualquer coisa no Google é a intenção de busca, que é basicamente
A minha página deve corresponder ao que o usuário pretende encontrar, não necessariamente a palavra-chave. Né? No SEO hoje é menos sobre palavras-chave, mais sobre a experiência do usuário. Então, se a pessoa digitar a palavra viagem, o que ela está querendo? Ela está querendo uma passagem aérea, ela está querendo um hotel, ela está querendo um pacote, ela está querendo destinos para conhecer? Qual que é a intenção dela? É a isso que seu site tem que responder. Né? Então não adianta você querer se posicionar com algo que a sua página não entrega para o usuário. Depois, a gente vai falar da experiência do usuário em si, que é fazer com que os pontos de contato criem lembranças positivas da marca. A melhor definição de usuário, a experiência do usuário para mim é isso. Todo contato que você tiver, que uma pessoa tiver com a marca, precisa gerar uma experiência positiva. Depois a gente vai entrar mais alguns detalhes de como essa experiência do usuário ela vai se realizar, né? E como a gente conecta com o SEO também, né? O SEO está cada vez mais conectado, todos os canais estão cada vez mais conectados. Você não deve pensar só em SEO, só em mídia paga, só em rede social. Tudo tem que funcionar de forma coordenada, porque o consumidor é um só. A hora que está no Google, a hora ele prefere até clicar no pago, outra hora ele prefere clicar no orgânico, outra hora ele está na rede social, no meio, etc, etc, etc. Tá? Então, assim, o primeiro ponto do SEO é você gerar atração, né? Você ter visibilidade no topo das buscas e conseguir o clique da pessoa, né? Isso daí é uma parte já bastante difícil, né? E a maioria das pessoas focam em atração, tá? Mas a grande mudança do SEO é que não é só focar em atração, é focar em retenção, tá? E o que é focar em retenção? Fazer com que as pessoas gastem tempo no site e retornem ao site. Existe uma máxima de growth, né, growth marketing, esse termo que está hypado hoje. Ele fala que crescimento é retenção. Uma empresa ela não vende mais, ela não aumenta o faturamento vendendo mais, ela aumenta o faturamento vendendo para clientes que já estão na sua base, né, ou aumentando o lifetime velho dos clientes. Isso aqui eu vou falar de uma maneira bem rápida, tá? Então, traduzindo isso de uma forma, trazendo esse mesmo conceito de retenção do cliente, essa retenção tem que começar, na verdade, lá atrás, quando o tráfego chega ao teu site. Não só na retenção, porque isso é uma cultura, tem que ser uma cultura do negócio, tá? Então, você tem que fazer com que a pessoa ela comece a gastar tempo no seu site. Então para gastar tempo no seu site, a pessoa ela vai ficar sem encontrar o que ela quer? Não, porque isso provavelmente vai dar um bounce, né? Então, uma parte das visitas que vão ser bounce, não tem muito o que fazer. Mas você tem sempre que ter um próximo passo para as pessoas, né? Mostrar mais produtos, né? Ou chegar à conversão final, né? Você chegou a um ponto final ali, mas esse ponto final na verdade não é um ponto final, é um ponto final do parágrafo, né? Pode ser um ponto e vírgula, porque ele tem que continuar depois. Mesmo com a conversão, você tem que fazer com que a pessoa retorne, entendeu? Porque essa é a base de tudo, de todo o digital dos produtos digitais hoje. O produto eu me refiro a qualquer tipo de produto, o site é um produto, tá certo? Então depois a pessoa vai ter a retenção, depois vai ter a conversão e as conversões, que é o restante virar um lead ou comprar, tá? Mas tão importante quanto as conversões são principalmente as microconversões. Muitas vezes você não vai conseguir mexer tanto na sua taxa de conversão, tá? Porque você tem uma amostragem pequena, porque a correlação não é tão forte, porque é complexa você fazer uma série de alterações, mas trabalhar com microconversões é o caminho que tem, porque você vai fazendo com que você vai focar não na etapa final, né, pensando no funil de conversão, no funil dentro do seu site mesmo. Em vez de levar a pessoa logo para a última etapa do funil, você vai focar em levar mais pessoas próxima para próxima para próxima. Né? Desse modo você vai conseguir melhorar todos os pontos. E quando eu falo de microconversão, você pode pensar, vou fazer a pessoa adicionar o produto ao carrinho do meu site. Essa é uma das microconversões. Mas pode ser qualquer meta pequena que a pessoa venha atingir, como dar scroll de 50% na página, né? Às vezes isso é muito importante, páginas de conteúdo, acessar uma determinada página, etc, 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 para cada site isso vai funcionar de um modo diferente. Então, ok, pessoal, então esses aqui são os princípios gerais de SEO, né? Bem rápido, como eu falei, talvez para alguns tenham conceitos mais novos, para quem me acompanha não tem pensamentos, não tem conceitos tão novos assim, mas eu acho que sempre vale dar uma recapitulada, né? A gente sempre vai aprendendo, sempre vai modificando a forma de
falar, de fazer, de apresentar. Então, vamos lá, a gente está com 10 minutinhos aqui. Vamos começar já com as ferramentas de SEO que a gente vai utilizar, né? A principal delas, qual que é? O Google. É através dela que você vai analisar os seus concorrentes e vai acompanhar a posição de palavras-chave. Pessoal, embora eu também use ferramentas para acompanhar tracking de palavras-chave, tem algumas que eu gosto de jogar lá no Google para entender o que está acontecendo, né? As minhas palavras principais. Qual site subiu, qual site caiu, né? Com quem eu estou concorrendo, quem está concorrendo comigo. Você vai ter mais vivência, você vai vendo o que vai acontecendo na SERP, você vai conhecendo e vendo profundidade naquilo. Tá. Depois, você vai precisar do Google Analytics, né? Óbvio, gratuito também. Os dois todo mundo tem. E agora eu vou falar de algumas ferramentas que talvez nem todas as pessoas tenham, talvez nem todas as pessoas conheçam, né? Para fazer experimentos de SEO, pelo menos o modo como eu faço, analisar mapas de calor das páginas vai ser muito importante. Muito importante. Vocês provavelmente conhecem o Hotjar, é a ferramenta mais popular desses tipos de métricas. Estou errado aqui. Qual que é o problema do Hotjar? Ele está cada vez mais caro, ele está forçando você a não trabalhar com amostragem de dados. Ele tem o heatmap contínuo hoje e vai encarecendo bastante. Você brincando, você gasta $1.000 por mês e não vale a pena, tá? Eu acho que ele fez isso até como uma forma de conseguir rentabilizar sobre uma base que está indo para o Clarity, que é essa ferramenta que eu quero falar, a ferramenta nova da Microsoft, que é essa daqui, tá? Depois a gente vai entrar um pouquinho dentro dela. Mas o Clarity, ele é uma ferramenta completamente gratuita e faz quase tudo que o Hotjar faz, mas gratuitamente. Ela é da Microsoft. O único ponto de atenção é que ela é gratuita porque os dados dela de comportamento do usuário vão ser processados pela Microsoft de forma anônima, segundo ela própria diz. Então, por isso, a plataforma é gratuita. Se você não tem nenhum problema de compliance lá, provavelmente ela está regulada conforme LGPD, mas se não tem nenhum problema de compliance, é com certeza o melhor caminho, tá? Depois a gente vai ter uma outra ferramenta chamada PageSense. Eu usei ela durante algum tempo. Ela vai ser importante não por causa do mapa de calor, mas por causa de outro recurso, por causa da realização dos testes A/B, tá? Que as ferramentas gratuitas aí sim tem uma limitação, mas a depender da quantidade de teste não vai precisar tanto delas, tá? Mas a gente está falando de mapas de calor, então olha só, deixa eu colocar aqui, a gente vai ver agora sim. A gente vai começar a usar muito essa ferramenta. O que é um mapa de calor? É o comportamento do usuário dentro da sua página e com alguns tipos de análises, né? Isso aqui é um exemplo real, um exemplo nosso aqui. Então você vai conseguindo, por exemplo, ver qual que é o scroll do seu usuário. Então olha só, nessa página aqui, cerca de 75% das pessoas chegaram, até que é uma retenção muito boa. Você vai ver, por exemplo, ó, 42% dos visitantes rolaram metade da página, tá? Você vai vendo aqui, né? Esse é um dado super rico, né? Mas qual que é o problema dele? Ele só que na sua tela você não faz nada com ele, ou você não faz muita coisa, entendeu? Você vai precisar transportar esses dados para outro lugar, e boa parte dos experimentos nossos vão ser baseados em mapas de calor, né? Retenção do usuário dentro da tua página, que depois a gente vai ver como fazer. Só para mostrar aqui, além do scroll, ele tem também, deixa ele carregar, ele tem mapa de calor de clique. Então você vai poder ver, por exemplo, esse aqui é um artigo de blog, ele está com pouco tempo, né? Ele está com 3 dias aqui, então ele não tem uma amostragem tão grande. Mas assim, para que dá para ver, você vai vendo onde a pessoa vai passando o mouse e também onde ela vai clicando. E olha só, o que é uma coisa muito interessante? Sempre que você tem muito mouse over, significa que a pessoa está lendo ali, né? Especialmente em sites com amostragem boa de tráfego desktop. Tá? Então, olha só, eu já consigo entender que, pelo menos por essa amostragem que eu estou analisando aqui, esse é um trecho bem interessante. Mas se esse trecho, olha só,
como é que ele está aqui, né? Tá bem marcado aqui. Por exemplo, sei lá, tão marcado quase quanto o início. Então você pode já daí tirar um insight de que aquela parte é muito importante, né? Vamos ver aqui. A conclusão também. Dizer que nem tanto. Tá, essa parte aqui. Então, com isso aqui você vai tendo isso daqui. Aí você ainda tem alguns outros tipos de análise de clique aqui, que é bem interessante. Depois, em blog não vai ser tão útil, mas em outras páginas é muito interessante a análise de área. Salvo engano, o Hotjar não tem isso daqui. Ele vai te trazer quais são as áreas mais clicadas. Então, beleza. O artigo aqui teve 28,57% de cliques. Eu acho que é de cliques, não é dos cliques. O título teve, engraçado, as pessoas clicaram no título, a pessoa clicou no autor, clicou na logo e 2,63 clicaram no topo aqui. Tinha aparecido aqui desse pop-upzinho, que às vezes é meio chato, mas pode ser bastante útil para a sua conversão, tá? Enfim, eu estou testando bastante isso daí, eu tenho tido alguns bons resultados, mas como eu falei, não vai ser tão útil você olhar isso aqui, porque você não consegue fazer muita coisa, tá? Você vai precisar realizar o que eu já chamei de análise de retenção. Então, vou mostrar, abrir aqui para vocês. O que é análise de retenção? Deixa eu carregar. Eu vou pegar uma seção, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, por exemplo, o título aqui, tá? Isso aqui não sei se está tão claro, mas é o cabeçalho da página, né? Tem o H1, o autor, a data, eu pego até aqui e vejo. 100% dos usuários viram o título do artigo, que eu chamei de capa aqui, né? Então 99.15, as mostragens são diferentes, o conteúdo até é diferente, tá? Só para exemplificar. Depois eu pego aqui introdução. Eu venho até aqui, 80,57% das pessoas viram a introdução. Eu coloco aqui, né? E aqui eu tenho 4 colunas ao todo. Seção, ou bloco, o campo de bloco. Retenção é esse próprio dado que vem do Clarity, ou do Hotjar, ou do PageSense, o que você preferir. E depois eu vou ter a retenção relativa. O que é retenção relativa? Esse é o principal dado. Muita atenção aqui. Retenção relativa é a mais importante. Por quê? Porque olha só, quando eu saio de 99,15 para 71, eu perdi 72% das pessoas, arredondando, né? Depois aqui, pode parecer que em números brutos eu perdi, olha só, 71. Não sei se vocês sabem, mas o Google ele é um calculador também. 71 menos 57,87, 13,13. Então eu teria perdido 13,13% aqui, ou mantido 87% das pessoas. Teria perdido 13 pontos percentuais aqui. Mas acontece que vai parecer que é bem pouco aqui, só que na verdade eu já tinha perdido uma parte lá em cima, então dos que ficaram 82%, entendeu? Esse cálculo às vezes não é tão simples aqui, né? Esse aqui é ele by itself. Depois aqui, olha só, eu vou dividir basicamente o que ficou pelo anterior, tem outra retenção relativa, porque especialmente quando a gente vai descendo, scrollando bastante a página, olha só, eu saí de 37 para 25. Aí eu perdi quanto aqui? Eu perdi 12% aqui. Parece que é pouco, né? É bem menos do que na introdução que perdeu 18%. Não senhor. Essa queda é a pior de todas. Então eu perdi 12% quando eu só tinha 37%. Então, eu vou chegar aqui, a retenção relativa foi só de 68%, ou seja, de 68% das pessoas, vamos exemplificar, que, por exemplo, chegaram nesse bloco aqui, só 68% foram até o final. E eu tenho uma base comparativa dentro do próprio artigo. Então, um benchmark do próprio artigo, então eu consigo fazer isso com qualquer artigo. Vão ter artigos que vão ter uma menor taxa de retenção, isso é normal, é o comportamento do usuário que você atraiu, da fonte de tráfego que você trouxe. E essa metodologia é válida para SEO, mas é válida para qualquer outro canal também. Você vai reparar que canais diferentes têm retenções completamente diferentes, ou podem ter retenções completamente diferentes. Então, olha só, se eu não tivesse realizado essa tabulação aqui, eu não saberia que
Esse bloco chamado ferramentas é a pior definição de todas, tá certo? Depois eu tenho uma quarta coluna aqui, que é a hipótese, que aí eu vou colocar aqui o que eu imagino que vai fazer com que essa sessão melhore, tá? Então eu coloco aqui colocar mais informações diretas em introdução para reduzir bounce, né? Isso é uma hipótese, né? E a hipótese, naturalmente, é que esse número aqui suba. Então você começa a ter uma base comparativa. Isso aqui é muito diferente, pessoal, de todos os outros experimentos que eu tenho visto por aí. Em geral, o que as pessoas têm trabalhado com... Elas criam grupos de controle de página e comparam otimizações mais estruturais umas com as outras. Na minha visão, esse modelo, ele pode ser que traga bons resultados, mas ele é muito difícil de implementar, tá? Então, para às vezes realizar um experimento do modo que eu apresento aqui, você consegue realizar 10 experimentos em vez de coisas que mexam muito em tecnologia. Quem sabe que mexer em tecnologia é sempre mais difícil, tá? Então, beleza. Aqui você pode reparar que a gente já está com a base dos experimentos quase toda montada aqui, né? É mais uma questão de executar agora, mas tem muito mais coisa, tá? Como eu falei, nos últimos meses eu realizei mais do que 100 experimentos. Mais do que 100 experimentos. E você precisa gerenciar isso, tá? Vão ter muitas formas de gerenciar, não existe uma forma melhor, existe a forma que você se adapta. Eu tenho realizado os meus experimentos através do Notion. Não sei se vocês conhecem, é uma ferramenta de gestão de tarefas, projetos. Eu uso ela diariamente no meu time de marketing. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar com a ideia de Kanban. Então, eu tenho o meu backlog de experimentos. Depois eu tenho o que está planejado, às vezes eu vou colocando as ideias aqui no backlog. Depois eu tenho os ativos. Então, olha só, hoje eu estou rodando 11 experimentos simultaneamente. Depois eu vou ter os experimentos que foram bem sucedidos, os que foram inconclusivos e os que foram mal sucedidos. Então, pessoal, olha só, você vai ter... Olha só, aqui a gente está falando de 13 experimentos inconclusivos ou mal sucedidos para 18 que deram certo, tá? Isso aqui é um site, né, que eu tenho bastante experiência com ele, tá? Então, assim, em outros sites, a sua taxa de sucesso, principalmente no começo, pode ser muito mais baixa e isso está tudo bem, tá? Para um experimento poder funcionar, o que é necessário? É necessário que a empresa abrace a cultura do erro, que ela aceite errar, tá? Porque a maioria dos experimentos, pelo menos metade delas, vai dar errado, tá? E se não estiver dando errado, você não está inovando, porque você não está, talvez, testando algumas coisas muito diferentes, né? Então faz parte errar, tá certo? Faz parte errar, mas também não basta só errar, você tem que converter tanto o sucesso quanto o insucesso ou algo que seja inconclusivo em quê? Em aprendizado, em learning. Se não houver learning, mesmo os mais bem-sucedidos experimentos não servem para nada, tá? Porque você tem que, com o experimento, a finalidade dele é gerar aprendizado, gerar conhecimento, né? Para você conseguir melhorar o seu processo como um todo, tá? Depois eu vou entrar no detalhe de como cada um desses experimentos são gerenciados, quais são os campos, as informações que eu uso. Você pode reparar aqui, por exemplo, eu tenho o nome dele, eu tenho tipos de experimentos, linkagem interna, CX, que eu chamo de Content Experience. Né? Depois eu tenho, né, esse aqui, por exemplo, o mais avançado, né, que eu reordenei todos os blocos conforme um CTR do índice. Né? É um tipo de experimento que eu estou fazendo. Então, tudo que eu vou contar aqui é um princípio, tá? E você vai adaptando e contextualizando para você, né? Dia 20, ó, esse experimento aqui já está na hora de eu revisar ele. Ele saiu da 14ª para a 11ª posição. E assim, cada um deles a gente vai podendo controlar. Esse aqui ganhou 70 posições, caceta, muito bom, né? Enfim, você vê que dá para fazer algumas coisas muitíssimo interessantes, tá? Depois, mais algumas ferramentas. A gente ainda está falando das ferramentas, né? Já fui trazendo algum cheiro para vocês, então vou colocar aqui Notion. Depois, pessoal, Google Webmaster Tools, é óbvio, né? A gente tem que entender como os resultados estão acontecendo lá. Depois, o SEMrush, tá? SEMrush é fundamental. Eu não sei se outras ferramentas equivalentes vão funcionar. Ubersuggest, SERanking, SERPstat, eu acho que não.
tá? Porque a base do SEMrush é realmente um diferencial. Se você não puder pagar por ele, se a sua empresa não puder pagar por ele, aí você vai ter que encontrar alguma forma de ver isso daí. Eu gosto muito do SEMrush. Eu consigo, por exemplo, ver o tráfego, olha só, isso aqui, você vê que estava bem estável, né? E aqui quando a gente começa os experimentos, aí começa a subir bastante. E o que é bem interessante dentro dele? Que ele vai atualizando a base de dados dos principais termos, principalmente, diariamente quase, então você consegue ir vendo alguns resultados, tá? Então assim, é fundamental, né? E por fim, a gente vai usar o Google Optimize. Não sei se vocês conhecem, né? O Google Optimize ele faz parte da toolset do Analytics. Se a tua empresa tiver o Analytics 360, cara, é uma ferramenta sensacional para realizar experimentos, né? É uma ferramenta focada em CRO. Mas outra coisa interessante que vocês vão reparar que quando a gente pensa em experimentos de SEO, o CRO e o SEO eles estão cada vez mais juntos, tá? Vai ter muitos conceitos vão estar intercalados mesmo. E o Optimize é uma ferramenta que também vai ser bastante útil, assim como o Hotjar, o Clarity, o PageSense, né? Tá certo? Então aqui a gente tem, já falei os princípios de SEO, já falei quais são as ferramentas que a gente vai utilizar. E agora eu quero mostrar como funciona um experimento. O experimento, talvez tenham muitas metodologias por aí, né? Ele vai usar uma metodologia científica, né, que você precisa basicamente ter dados que sustentem aquilo que você está levantando, né? Por exemplo, lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu fazia muitos testes, né? Mas não tinha era muito empírico, tá? E um experimento científico, eu vou colocar a barra aqui, diferente. É diferente de algo empírico, tá? Muitas vezes não tem nada de errado em algo empírico, tá? Especialmente se der resultado. Mas quando você faz as coisas de um modo empírico, é mais difícil você compartilhar com o seu time, é mais difícil de você demonstrar o que deu certo, é mais difícil você analisar, porque você vai depender muito de coisas que estão na sua cabeça, e quando as coisas estão na nossa cabeça, existe o chamado viés de confirmação, que você vai querer confirmar aquilo que é a sua tese inicial, e você não vai confrontar, você não vai gerar evolução. Então, trazer uma abordagem científica é super importante. Quando a gente pensa numa abordagem científica, tá? Eu não sou estatístico, eu não sou especialista nisso, eu estou falando até como um leigo disso daí, quem está usando os conceitos de forma leiga para trabalhar em SEO, que é assim que é uma das minhas áreas de conhecimento. Então você vai ter que ter o quê? Você vai ter que ter controle, né? Você tem que ter um número de controle, por quê? Você vai testar alguma coisa, tem que comparar com outra coisa para ver se não está tendo se aquilo já não é tendência. Imagina você fala, se eu deletar a minha página de categoria, o meu tráfego vai crescer 10%. Isso pode acontecer, né? O que aconteceu? Esse experimento, por exemplo, foi realizado na Black Friday. O tráfego de todos os players de e-commerce, pelo menos, cresce nessa época. Cresceu às vezes mais do que 10%. A pessoa vai lá, viés de confirmação. Bem que eu falei que se deletar a página funciona, só que é claro que não faz sentido isso. Né? Eu estou falando uma coisa, levando a um absurdo só para exemplificar. Tá? Então você vai ter um controle, pode ser o quê? Pode ser um benchmark interno ou externo, né, que você vai trabalhar, podem ser grupos de páginas, tá? Mas você tem que sempre poder comparar uma coisa com outra coisa. Tá? Ou, pelo menos, e até um jeito um pouco mais fácil, você ter bases iniciais, né, você ter comparativos em dados. Olha, antes estava assim, depois ficou assim. Né? E você pode confrontar com grupos de controle, olha, onde a gente não realizou experimentos, esses números não mexeram tanto, né? São um grupo de controle, entendeu? Então tá, então você vai ter que ter um grupo de controle, você vai ter que trabalhar com dados, você não vai ter que naturalmente trabalhar com hipóteses, tá? E vão ter vários métodos de gerenciar isso daqui. Eu gosto do método de caso. O que é um método de caso? É algo que tem um desafio, tem a solução
tem os resultados. É um método, por exemplo, muito utilizado em MBAs. Lá atrás, quando eu dei o curso de gerente SEO, faz 10 anos isso, eu usei esse método. Universidades de negócios corporativos usam bastante eles, então assim, é bem interessante. Então eu trouxe ele para o nosso contexto, tá? Então o que é o desafio? Você vai descrever qual que é o problema, né? Qual o problema que você está resolvendo? O problema pode ser uma coisa muito simples, tá? Imagina, eu estou na segunda página para a palavra XPTO, que tem tanto de tráfego, e eu não consigo subir, ela não sobe, né? Já está há alguns 3 meses parada ali, né? Você tem um problema descrito ali, tá? Não precisa ser algo mirabolante, não. E aí depois você vai ter a solução, tá? Só que a solução, ele já é quando a coisa deu certo, tá? Então vamos lá, a gente vai começar pelo desafio, que muitas vezes também eu gosto de chamar de contexto, tá? É só você descrever qual que é o contexto que tem ali. Às vezes pode querer trazer um pouco mais de explicação, que seja útil, né? É importante que tudo está muito bem documentado. E aí o que você vai fazer? Então, beleza, olha só, a minha página está, a minha keyword está na segunda página, ela não consegue subir. Eu tenho uma hipótese aqui, que se eu fizer 10 links internos para ela vai se estabilizar na primeira página, ela vai ficar, sei lá, 14 dias na primeira página, tá? Isso é uma boa hipótese, tá? Porque é uma coisa que, de alguma forma, você tem um controle ali de uma coisa que não aconteceria. Você pode comparar se, sei lá, o site não subiu como um todo. Por exemplo, sem Rush é muito fácil você verificar isso daí, se outros termos não subiram tanto. Aí você tem uma base comparativa, tá? Só que, como a gente vai lidar com casos, às vezes, muito específicos, mais uma vez, o viés de confirmação às vezes ele é muito forte. O que você pode fazer também? Você tem a métrica principal, mas uma ou duas outras métricas secundárias para você validar se elas estão acompanhando, entendeu? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a sua hipótese olha só, eu quero subir o tráfego da minha página como um todo. Você vai usar o SEMrush para mensurar isso daí, né? O SEMrush ele não trabalha com tráfego real, ele trabalha com tráfego potencial, não é nem tráfego estimado, é um tráfego potencial, que se aquelas palavras todas que estão naquela página ou naquele domínio estiverem naquela posição, ele vai considerar o volume de busca delas e vai considerar depois a taxa de clique delas, ele vai gerar um tráfego potencial, e você vai ter aquele tráfego lá. Então, se você, naquelas condições, você vai ter aquela coisa lá. Só que o que pode acontecer não muito comum, mas às vezes acontece dentro do SEMrush, que é o quê? Você tem uma palavra que é uma aberração, né? Por exemplo, você, de repente, sei lá, sua página apareceu na segunda página do Google para a palavra A. Né? Aí você vai descobrir, sei lá, você tinha um artigo chamado amor. Né? Amor tem muita busca, mas vamos supor que você tinha um artigo chamado arritmia cardíaca pós-bug do milênio, né? Tipo, não tem busca isso, mas de repente fica na segunda página para a letra A, explode de tráfego e aquilo gera algum dado ruim. Então, o que você pode fazer? Medir pelo tráfego potencial do SEMrush, colocar a palavra principal da sua página também para você acompanhar, né? Geralmente eu uso esses dois, tá? O tráfego potencial, a posição da palavra-chave, você pode ver o tráfego do Webmaster Tools, o tráfego do Analytics, mas eles têm algum problema, porque às vezes, a depender da quantidade que você está otimizando, eles não geram tanto volume assim, no curto prazo. E aí o delta de ganho que você vai ter vai ser muito pequeno, você não sabe se aquilo já aconteceria, se não aconteceria. Ou, por exemplo, imagina que você montou um artigo, você fez um experimento, mais ou menos aquele caso da Black Friday. Vamos supor, o experimento não deu certo, então você perdeu algumas posições, mas entrou na sazonalidade que aquele seu conteúdo é buscado e você teve muito mais tráfego no Webmaster Tools ou no Analytics, então não funciona tanto, entendeu? Sempre bom trabalhar com algumas métricas para você checar se elas realmente estão funcionando. Aí você, beleza, você vai colocar uma hipótese, você vai colocar uma métrica principal e uma secundária, ou duas secundárias para controle. Eu tenho trabalhado mais com duas métricas ao todo, né? Uma principal e uma secundária. E na verdade eu tenho trabalhado com elas meio que juntas, entendeu? A minha métrica principal costuma ser mais a palavra-chave e eu olho no SEMrush para ver se ela puxou outras palavras.
tá? Eu vou analisar o tráfego como um todo quando eu faço somatórios de vários experimentos, entendeu? Especialmente esse experimento tem rodado no site da Conversion, que é B2B, é um público mais restrito, não tem um volume tão grande, né? Então é melhor você trabalhar com análises mais micro, tá? E aí depois você vai ter os resultados. Então você colocou aquele experimento, olha, eu imaginei que a palavra, aqueles 10 links internos, iria ficar na oitava posição. Ele caiu para a terceira página. Tá, isso é um resultado. Né? Bom ou ruim é um resultado. Ele estabilizou na quinta posição. Caramba, não. Excelente resultado. Né? E você vai analisar esses dados, entender, né? Ver todas as métricas que você analisou, ver outra coisa que seja importante. Um outro resultado que pode, dos experimentos que a gente faz, bastante até esqueci de falar, na hipótese a gente pensa em melhorar a taxa de retenção lá do scroll map. Então, essa é uma outra métrica também, especialmente quando a gente faz experimento de conteúdo. É muito interessante. Certo? E aí, a gente para por aqui? Não, senhor. Não, senhor. Esse aqui é o experimento. Só que, como eu falei, o experimento sozinho ele não é nada. Né? Claro que ele é alguma coisa, ele é um dado. Tá? Às vezes vai ser um dado muito bom, mas ele é um fator isolado ali. O mais importante de tudo não é o experimento. Tá? O mais importante de tudo não é a estatística. O mais importante de tudo não é só seguir um método científico comparável, que possa receber críticas e análises. Mas o mais importante é qual o seu learning, qual que é o seu aprendizado. Tá? O que você aprendeu com esse experimento, como eu já falei. Tá? A partir desse experimento, o que a gente pode melhorar? Tá? Por que esse experimento deu errado? Não, olha só, a gente entendeu que a nossa persona se interessava pelo assunto tal, a gente deu ênfase a esse conteúdo e o resultado não acompanhou. O que tem de errado? Tá? Muitas vezes desses experimentos ruins que vão surgir os grandes insights. Você fala, cara, essa não é a nossa persona. Cara, não é bem esse conteúdo. Né? Na verdade, é a gente aqui do marketing que gosta do conteúdo, não é a nossa persona, não é o nosso cliente. Tá? Porque o ser humano ele tem muito viés de confirmação. Mas se você perguntar, né, para cada pessoa como é que é a sua persona, existe uma tendência dela descrever um pouco daquilo que ela gosta também, especialmente se ela estiver no nicho próximo. Normal, isso é normal. Tá? Mas gerar esse aprendizado ele é contraintuitivo. Tá? Até o teste, ele é meio que intuitivo, a hipótese é meio que intuitiva, mas o aprendizado muitas vezes ele não é intuitivo. E é nisso que a gente mais aprende, isso é o mais importante de tudo. Tá? E você documentar esses aprendizados, você compartilhar com outras pessoas esses aprendizados, você melhorar os seus processos por causa desses aprendizados, isso é o que muda tudo. Tá? O experimento ele existe para gerar inovação. O experimento ele não se basta em si mesmo. Porque senão você vai ter o quê? Você vai ter um Notion cheio de cards, cheio de experimentos lindos, incríveis, mas que não vai gerar resultado. Tá? Porque você precisa que aquilo seja um aprendizado leve para outros lugares. Então vai pensar, poxa, o experimento não dá ROI. Tá? Mas, mais uma vez, o experimento ele vai gerar aprendizado, o aprendizado ele precisa se transformar em algum momento em ação, né? Em outras ações e melhorias como um todo. Tá certo? Então, pessoal, esse é o pequeno rascunho dessa metodologia de experimentos. Eu vou compartilhar com vocês agora alguns cases, principalmente cases que deram certo, tá? Para a gente olhar no aspecto mais positivo. Lembrando, claro, que o aprendizado negativo muitas vezes é o que mais vai funcionar, só que para a nossa dinâmica não vai funcionar tão bem aqui, porque teria que ter muito contexto nos experimentos negativos. Tá? Ou a gente teria que abrir algumas outras informações que não fazem sentido serem abertas. E lembra que eu falei ali atrás, a gente quando fala de SEO, a gente está falando muito de retenção. Então, muitos dos experimentos que a gente vai fazer, eu estou chamando aqui, né, vou colocar 3 casos de sucesso. Eu vou começar por experimentos de User Experience, tá? Isso aqui, né, para quem for mais, quem está mais acostumado, quem lembrou do começo da aula, vai reparar que eu não falei para usar o Hotjar, mas eu comecei testando o Hotjar, né?
Preciso aqui fazer o login, peraí. Pronto. Agora sim. Olha só. Então, aqui a gente está falando por volta de janeiro, né? Eu estava analisando esse mapa de calor aqui, vendo algumas coisas interessantes, como era o nosso blog na época, né? Tá vendo? Olha só, pessoal. Foi descendo. O que comecei a reparar? Para baixo tinha muito clique ainda. Olha, aqui, por exemplo, tinha mais clique do que quase toda a primeira dobra. Né? Esse daqui não tinha tanto clique. Mas olha só, aqui a gente tinha mais clique. Chegava aqui, cara, tinha a maior quantidade de cliques. Falei, cara, tem alguma coisa aqui, né? Então o experimento ele vai começar com essa curiosidade, tá? Você pensar em experimentos, você poder olhar para curiosidade, tem que analisar qual é o comportamento das pessoas, você tem que se colocar no lugar delas e entender o que está acontecendo, tá? O porquê de cada uma dessas coisas clicadas, do mouse over, né? Esse aqui nem foi um experimento de taxa de scroll, tá? E aí qual foi o insight aqui? O insight foi que no blog, olha só, isso aqui são featured posts, né? São estudos fixados lá, mas não são os mais frequentes, os mais recentes, né? E depois que tinha as notícias populares, que parece que não era isso que estava interessando, né? Como a gente, né? Olha só, deixa eu mostrar, vou ter que mostrar isso pro. Lembra que tem uma retenção, olha só, 100% das pessoas praticamente viram isso aqui. Aqui, né, 40% das pessoas já tinham saído e ainda estava tendo clique. Então, qual que foi a hipótese? Se eu mostrar primeiro as últimas notícias, né, eu vou ter mais clique e as pessoas vão fazer o quê? Gastar mais tempo no meu site. Gastar tempo no site é uma das métricas mais importantes. As pessoas não gastam tempo porque elas não estão achando aquela coisa que elas estão procurando. Se elas não acham, elas saem, de modo geral, tá? A não ser que seja uma coisa muito valiosa para elas. Se elas não acham, elas saem. Mas se elas estão gostando, se elas estão descobrindo, se elas estão se entretendo dentro do seu site, elas vão ficando. E esse é o papel seu. Na verdade, esse é o papel de todo marketing, todo produto site, todo produto conteúdo. Tá? Isso não pode recair somente sobre o cara de SEO, né? Ele pode virar, eu não trabalho com conteúdo não. Beleza, você pode, né, ir recomendando coisas, discutindo coisas, levando insights, entendeu? Mas então, o teste era, vamos comparar o tempo de navegação da pessoa que só visse as últimas notícias do que com quem viu todas as coisas e, claro, chegou na página do /blog. Né? Então, a gente foi lá para o nosso querido Google Optimize e realizou um experimento. Cara, no Google Optimize é muito simples realizar um experimento. Tá? Eu não vou conseguir abrir aqui, mas você vai arrastando. Você vai editando inline, entendeu? Sem muita dificuldade, você pode editar o texto, né? Você pode editar um pouco do HTML, né? Não dá para fazer coisas mirabolantes dentro dele, mas esconder um bloco de conteúdo, easy, muito fácil, muito fácil, muito fácil. Olha só, a gente deixou esse experimento rodando aqui por 15 dias, 518 sessões só, ou seja, algumas coisas que são muito poderosas dá para fazer com pouca amostragem. Né? Ele declarou, né, que tinha 100% de probabilidade de ser melhor. E qual foi a minha taxa de conversão aqui? Aumentar os views de /blog. Né? Então, todas as páginas, a pessoa viu uma página, tem que ser 100%, e aumentar o número de páginas. Então, no original, a pessoa viu 1,14,9, 1,15 páginas. A pessoa viu praticamente só aquela página. No segundo, a pessoa viu 1,72, quase 2 páginas. Então, ele tem aqui as análises estatísticas aqui, tá? Nem sempre, a maioria das vezes, não vai estar de 0 contra 100%, que é muito raro, mas esse é um teste assim, foi muito óbvio, tá? E aqui vão ter as métricas secundárias, né? Nesse daqui,
coloquei já a duração de sessão. Olha só, no original a pessoa navegar, a duração da sessão dela durava 3,38, agora foi para 4,53. Mais do que 1 minuto de ganho para o usuário. Isso é muita coisa, isso é muita coisa. Isso é sensacional, entendeu? Sensacional. Nesse caso aqui, a probabilidade de fato ser a melhor combinação, essa variante aqui, de 95%, ela não é 100%. Mas, mais uma vez, eu não sou estatístico, tá? Em estatísticas, em CRO, você tem duas correntes, né? Uma que fala, que usa o método frequentista, que busca ter um índice de confiança muito próximo de 100%, mas isso é muito difícil. Você vai ter o bayesiano, que vai trabalhar aqui com a ideia de probabilidade. Então, olha, se diz que tem 90% de probabilidade de ser melhor, beleza, a gente vai adotar ele. Tem chance de adotar errado? Tem chance de adotar errado. Mas se você fizer muitos testes, no somatório, vai acabar vencendo, entendeu? Vai acabar vencendo. E é mais rápido também. Às vezes é melhor você fazer mais testes do que fazer um teste que dure 6 meses, por exemplo, 3 meses, 1 mês. Né? Eu, particularmente, eu prefiro, pelo menos. Fazer testes mais frequentes. Talvez você não chegue a 100%, vai trabalhar com 95%, 90%. E aí talvez seja um pouco abaixo e você vai calibrando, entendendo o que faz ou não faz sentido para o seu negócio, para o nível de risco que você ou o seu cliente assumem, entendeu? Tá? Então esse aqui foi o primeiro teste. Aí, vamos lá, mais um que é super interessante. Olha só, vamos voltar para o Hotjar. Estávamos analisando as páginas. Isso aqui é o da homepage, single page, né? E não sei se vai ficar tão claro para vocês aqui, mas olha no menu. No menu a gente tem, eu vou ler para vocês, serviços, cases, insights, blog, empresa, contato, depois um campo de busca. Contato está com a menor taxa de clique, tá? Beleza, esperado, 1,2%. Mas qual que foi a minha surpresa? Que, por exemplo, essa página de insights, onde tem alguns conteúdos ricos, ela estava muito próxima de contato. Como é uma página menos comercial, ela deveria ter mais clique do que cases. Mas não, cases tinha mais cliques. E serviços tinha mais cliques ainda. Eu falei, poxa, a pessoa quando ela vai ver todos os itens comerciais, ela está mais próxima do funil, mais próximo do fundo do funil, mais próximo do fundo do funil você tem menos pessoas. Algo certo não está, algo errado não estava certo. Então, peraí, será que tem algum problema nesse rótulo, insights? Eu falava, poxa, mas os insights são os nossos conteúdos ricos, eureka. Vamos trocar o rótulo de um para o outro, né? Onde está insights, eu vou colocar conteúdos ricos. Em menos de uma hora você faz esse experimento todo, tá? Aí, colocamos para rodar. Vamos ver. Olha, ficaram 6 dias. Em 6 dias, né, o meu CTR saiu de 1,52% no original contra 3,37% na variante, né? A tendência, a probabilidade de ser maior é altíssima, 94%, então já concluí isso daqui para mim com bastante sucesso. Nesse período aqui eu nem estava colocando métricas secundárias, nesse aqui eu não coloquei, talvez em um outro colocasse, nesse não, mas eu entendi depois que precisava ter, né? Hoje eu colocaria o tempo, a duração da sessão, quanto que aumentou, né, os page views, né? Mas a gente vai aprendendo, né? E o experimento é justamente sobre isso, então você vai ter os aprendizados do experimento em si, da própria metodologia que você vai trazendo para a sua realidade. Então olha só, né? Absurdamente alto. E a gente validou ali, aí eu trouxe depois para o mapa de calor, isso aqui já está em outra ferramenta, já está no Clarity, os dados são praticamente os mesmos, claro. Não sei se vai dar para ver aqui, deixa eu tentar dar um zoom, ele não ajuda aqui, mas não vai dar aqui. Uma pena, mas hoje a página, o link de insights é mais clicado no grupo, né? Ele virou conteúdos ricos, né? Depois a gente ainda fez outro teste e conseguiu melhorar ainda a
taxa de clique deles. Então, pessoal, olha só, você vê como um simples rótulo, um simples âncora de link pode mudar muita coisa. E a gente em SEO, a gente pode olhar para isso também, né? A gente já tem os links internos que a gente vai utilizando muitas vezes âncora, vai utilizando o link juice, vai utilizando a autoridade da página, são importantes, mas um rótulo desse às vezes é muito importante também, tá? Porque vai aumentar o tempo de navegação do site, né? Enfim, pode ser um pilar, pode ser feito durante algum momento isso daqui, tá? Muito útil, tá? Agora vou falar de um experimento de conversão e que a gente mudou o copy da homepage. Vou mostrar aqui, está documentado no Notion. Então olha só que interessante, tá? O desafio, melhorar a taxa de conversão da home, direto. Hipótese. A mensagem do H1 hoje é muito institucional. Destrave o potencial de busca orgânica com a agência líder em SEO no Brasil. A ideia é trocar para algo mais persuasivo e comercial com o objetivo de aumentar as visualizações de páginas de contato e geração de leads. Olha só, quero levar pessoas para o meu funil, tá? Tem a microconversão ali que é ver a página de contato antes mesmo de entrar em contato. Já tentamos fazer um teste antes com reduz o custo de aquisição e outro teste, mas não deu certo, tá? A gente fez um teste que não deu certo, a gente poderia parar, nossa, o outro está muito bom, né? Então, tinha trocado esse destrave para reduzir o custo de aquisição de clientes. Então, parece uma tese muito boa, porque as pessoas em SEO querem trabalhar com redução de CAC. Né? Mas, qual foi a conclusão? Era abstrato, não era direto. Né? Um bom copy deve ser direto. Né? Agora, em tese, né? Vamos trazer o que parece a dor, o desejo real do cliente, que é vencer os concorrentes. Né? As pessoas estão em SEO olhando, mas meu concorrente está naquela posição, mas meu concorrente é isso, eu quero vencer ele, quero ultrapassar ele. Então, a gente trouxe isso para o nosso copy, a gente depois vai absorvendo isso para a nossa comunicação. Tá? Depois, antes estava assim, destrava o potencial de busca orgânica, blá blá blá, e aí ficou assim, chegou a hora de vencer seus concorrentes na busca orgânica, conte com a maior agência de SEO, direto, com timing, com uma escassez ali que chegou a hora, né? A gente dá essa mensagem da ideia de corra, a hora é essa, você não pode perder tempo, né? Em SEO. A gente sabe que as coisas são de longo prazo, então a gente conseguiu trazer uma mensagem que trazia um pouco mais de urgência, condizente com a promessa que a gente faz, né, em SEO. E os resultados, esse teste ele foi rodado no PageSense, durante um período que aconteceu, estava rodando mais do que 5 testes, o Optimize ele não permitia, aí eu encontrei esse PageSense que ele faz algumas coisas bem boas. Então olha só, o original, ele tinha 5,43% de conversão, que é bastante bom, né? E aí ele foi para 7,42%. Né? Isso aqui entrar na página de contato, no período analisado, uma melhoria de 36,69%, com 93% praticamente de probabilidade de vencer. Né? Quando a gente ia analisar a conversão em si de leads, aí foi absurdo. Né? Saiu mais do que dobrou, né? A taxa de conversão. Né? E você vê que quando você segue a metodologia, você tentar chegar próximo de 100% ali, às vezes vai bastante tempo, então tem que presumir algumas coisas. O resultado pode não ser exatamente isso? Pode ser que não seja, pode ser que seja mais próximo desses 30% do que desses 116%, entendeu? Porque está falando de uma amostragem pequena, 7 contra 16 no período. Mas é o que você tem, entendeu? Mas fazendo as comparações, analisando a tendência, tá bom, entendeu? Então, com certeza, a nova mensagem é melhor. Né? E você depois compartilha isso com o time de vendas, compartilha isso com outras pessoas e aquilo vai fazendo sentido, você vai incorporando aquilo, entendeu? Então, esse teste AB pra gente, não foi só um teste AB que, nossa, vai gerar mais leads, tá? A gente foi trazendo isso um pouco para a cultura da empresa, para o nosso dia a dia, para o conhecimento que passa a ser empírico que cada pessoa na empresa vai tendo, entendeu? Então, isso vai se tornando poderoso, vai se tornando um fator de mudança e inovação da empresa como um todo, certo? E eu quero compartilhar com vocês agora um último experimento, né? Um experimento, eu acho, mais técnicozão, então vamos lá, mais dois na verdade. Os links internos, pessoal, todo mundo adora falar de link interno, tem que fazer link interno porque dá certo. Para mim sempre faltou um dado, entendeu? Eu também sabia que dava certo. Mas eu peguei como que a gente vai gerar
um bom experimento sobre isso daqui. Como é que a gente vai fazer algo forte? Então, olha só, aqui é a nossa página otimizada para SEO, palavra que você deve imaginar extremamente concorrida. A gente estava na segunda página, na 18ª posição, e com esse experimento a gente ganhou 7 posições e foi para a primeira posição. Então, aproveitar aqui e explicar para vocês. Então, dentro do Notion eu consigo dar o nome do experimento, você escolhe um ícone, né? Ele é com ótimo design, então de fora você tem um ícone. Tem os tipos de experimento que eu posso fazer: on-page, links internos, RO, UI, CX é Content Experience, Link Building e Snippet. Não tem de Link Building, você pode fazer experimentos. Aí, tá, eu coloco a keyword foco, eu coloco a posição inicial, depois posição final. O Notion, ele tem um sistema de fórmula que parece o Excel, então eu consigo, né, calcular diferenças aqui, então esse ganho de posição já é automático. Eu coloco o tráfego inicial do SEMrush, depois o final. Mais uma vez, ele tem um sisteminha aqui que eu calculo o delta, né, que o delta é tráfego final menos tráfego inicial, ou seja, quanto eu ganhei de tráfego. Ele gera uma impressão aqui, né, com a saída da 18ª para a 11ª posição, a diferença aqui é positiva. Né? E aqui eu gero um snippet que eu vou ver depois ali que eu mostrei para vocês no Kanban. Então, tínhamos ficado sem uma página otimizada para SEO, recentemente utilizamos o guia de SEO para isso. Fomos para a segunda página. Agora vamos trabalhar para ir à primeira. Queremos testar o impacto de links internos. Né? Aqui é o histórico da posição. Tinha visto que tinham só 3 links internos de conteúdo, segundo o Ahrefs. Tá? Aqui a gente fez hipótese: receber links internos relevantes com a âncora de SEO de páginas melhor ranqueadas quando pesquisado SEO, site response.conversion.com.br. Foram essas páginas aqui. Né? E aí a hipótese era de algum ganho significativo de posições, embora não tivesse colocado ali. Né? Falha muito, às vezes fazendo as coisas correndo, tem uma empresa de quase 100 pessoas para a gente tocar, a gente liderar, a gente todas as coisas, às vezes não anoto tudo, então assim, faça como eu falo, não faça como eu faço. Tá? E aqui a gente tem os ganhos. Aqui eu medi também o Ahrefs, deixa eu ver uma coisa aqui. Segundo. Entrar no Ahrefs, deixa aberto. É que eu acho que um relatório tão legal, eu tenho que mostrar para vocês. Eu tenho que mostrar. Tá, já estou logado. Que eu logo em outra janela aqui. Tá, então olha só. Os backlinks internos, um relatório que eu acho sensacional no Ahrefs. E aí tem o tipo de link. Então, às vezes você vai ter links navegacionais, está no menu, tá artigos relacionados. Cara, às vezes, na minha visão, o Google não vai considerar isso tanto em conta, porque isso não é tão relevante para o usuário. Importa mesmo o conteúdo que está dentro do link. E aí você tem esse relatório aqui de Content Link, né, que são os links dentro do conteúdo. Aí, vamos lá, tá aqui. Então, no início, dia 6 de janeiro, tinham 3 links internos de conteúdo, passou para 13. Links internos totais, saiu de 8 e foi para 19. Posição na SERP, computador não anônimo, saiu da 18ª para a 10ª posição. No SEMrush, de 21ª para a 11ª posição. Então, olha só, sensacional. Depois eu fiz vários outros experimentos de links internos seguindo essa mesma lógica. Quase dessa lógica, acho que todos deram certo. Tá? Teve um outro que eu coloquei um site-wide, não surtiu o efeito esperado. Então, olha só, uma otimização simples surtiu efeito, a palavra varia bastante entre a oitava e a 14ª posição, e isso leva a ideia de que de ponto de vista mais técnico está bom, mas o conteúdo talvez possa melhorar também. Né? Então você tem que pensar que é multifatorial. Então a gente tinha um conteúdo ali que era um guia de SEO, a gente otimizou, ele para SEO ele subiu, mas ele chegava naquela posição e depois caía. Então, por isso que eu gosto de acompanhar diariamente, entendeu? Para entender o que esse conteúdo pode ser melhor para o usuário. Também tinha um problema aqui, pessoal, deixa eu ver. Nessa época aqui, eu acho que essa documentação está antiga, mas está com 24 dias ali. Eu comecei fazendo experimentos de 14 dias e eu vi que tinha muita alteração às vezes ainda. Depois de 20, 30 dias, 4 semanas, 28 dias, depois de 4 semanas,
o experimento estabilizava mais. Então, poxa, é melhor trabalhar com experimentos estáveis, né? Então, por isso eu na metodologia hoje já falo de 28 dias. Tá certo? Mais um experimento que é justamente a otimização de conteúdo. Olha só. E cara, não faça o que eu falo, não faça o que eu faço. O que eu fiz aqui? Eu rodei 2 experimentos ao mesmo tempo. Eu também queria testar como é que é. Não, assim, não faça 2 experimentos para a mesma página ao mesmo tempo, porque você perde o controle, você não sabe qual deu certo, entendeu? Então, o que eu tinha feito ali? Tinha um redirecionamento rodando em paralelo, que tinha uma antiga página aqui, que fez um Direct 301 para esse do blog. Ele começa da 11ª posição e ele termina na 5ª posição. Interessante. Ele tem um puta ganho de tráfego e tal. E que é esse experimento que eu falei. Então, você viu, a gente fez análise de retenção aqui. Esse artigo de SEO, acho que é muito curioso. Tem muito pessoal de agência que vai entrando para ver como é que está, o pessoal que está bem posicionado, sei lá. Toda agência, em tese, poderia posicionar para a palavra SEO. Então, tá retenção relativa 52% na capa, é muito baixo isso. Eu coloquei depois, editar H1 para ser mais atrativo. A introdução, tem muito blá, direto ao ponto, e reduzir imagem. Tinha imagem aqui, cara, um bounce que só mantinha 38% das pessoas, dá um bounce de 62%, né? O que é SEO? Eu tenho uma coisa errada nisso. Tá? Já analisando pelo Clarity, tá? Aí aqui, olha só, a hipótese, vou documentando aqui a mudança textual. Olha que vai mudando aqui. Depois eu vou saber, entendeu, pessoal? Tinha uma imagem aqui, removi porque não estava boa. Fui colocando todas aqui. Coloquei o snippet que eu coloquei. E olha só que sensacional. Adoro esse, sabe? A capa, né, saiu dos 55% de retenção a 52%. Né? Melhorou, cara, saltou 10% de retenção e o restante tudo ficou quase tudo verde e amarelo. Cara, sensacional isso daqui. E aí, olha só, por isso ele foi para a 5ª posição. Então, o Google hoje, isso não é necessariamente uma relação causal, tá? Cara, não vou falar palavrão aqui, mas eu estou para relação causal hoje. Me importa muito mais as correlações, porque é muito mais rápido. Eu sei que, não sei, quanto melhor o conteúdo for para o usuário, melhor ele vai ficar ranqueado, tá? Às vezes você fez de tudo ali no conteúdo, não ficou bom, beleza, vai analisar outros pontos técnicos, tá? Porque o Google continua avaliando pontos técnicos. Ele fala que não, mas ele continua. Mas a experiência do usuário é prioritária nisso. Então, olha só, depois de... Cara, basicamente você teve essa página que recebia links externos, foi redirecionado para cá. Você teve um pouco de links internos, né, que já fez subir. E sai da 11ª para a 5ª posição, um termo extremamente concorrido, talvez umas palavras mais concorridas no Brasil, entendeu? E tá aqui, tá tudo documentado, sabe? Eu estou compartilhando com vocês aqui, um valor assim, extremo, realmente, sabe? Isso daqui, cara, é um valor extremo, tá? Então, espero que ajude bastante vocês, tá? Não acabou ainda, quero falar como realizar seu primeiro experimento de SEO. O que você vai precisar para realizar esse experimento? Tá? Você vai trabalhar com as ferramentas que você tem aí. Não precisa comprar Notion. Se não tem SEMrush, não precisa comprar. Né? Você vai trabalhar com o que você tem aí, porque não é a ferramenta lá que você vai usar, mas é essa ferramenta aqui. Muito mais sobre você buscar soluções para problemas e qualquer outra coisa. Tá? Isso é o principal, saber buscar soluções para problemas. Então, o que você pode fazer? Né? Começa com um site identificando páginas que tenham baixo tempo médio de navegação. Onde você vai ver isso? Analytics, relatório de conteúdo, né? Página, puta, cara, eu sempre esqueço os nomes, mas não é a duração da sessão, tá? É o tempo médio da página. Depois, o que é importante, pessoal? Que esses conteúdos tenham pelo menos 200 visitas no período que você vai analisar, sabe? Especialmente ali no Hotjar. Você fala, putz, não tem uma página, você pequenininho, beleza, trabalha com o que você tem. Você vai saber que não é tão confiável. 200 é pouco às vezes, tá? Mas é o que tem, tá? Tem que trabalhar com o que tem.
você vai saber que, né, a sua amostragem não é tão grande, whatever, então você vai analisar, eu pelo menos, tá? Eu procuro analisar tendências. Qual é a tendência de fazer determinada coisa? Eu vou fazendo, vou testando, vou confrontando os dados, porque nem sempre você vai ter os dados perfeitos, quase nunca você vai ter a situação perfeita. Então, faça como está. E para você que ficou aqui até agora, não vou lançar produto, não estou lançando produto, vou compartilhar aqui com vocês, vai estar no link aqui no YouTube, em algum lugar, a planilha que não é de produção, cadê? Não é, né, é que eu uso aqui mesmo, mas uma planilha feita para vocês. Então você vai chegar aqui, arquivo, fazer uma cópia dessa planilha, tá? Então, aquelas mesmas informações. Ó, pessoal, estou liberando gratuitamente para vocês, para uso pessoal, não uso comercial. Então, se for usar, menciona que usou a ferramenta Retention Analysis da Conversion, tá? Só isso que eu peço. Ou cria sua versão própria, né? Mas o princípio está aqui, tá? Mas a planilha está toda aqui, você vai atualizando com os dados, tá? Você coloca a sua hipótese aqui, né? De acordo com a sessão, não coloquei o Content Block é a sessão, tá? A gente está fazendo em inglês também. A gente vai divulgar alguns conteúdos em inglês agora. Você vai ter aqui a retenção média de todos os blocos e você vai ter First Block Averages, que é essa retenção aqui. Quer dizer que eu vejo a retenção total para ver quanto que reteve. Retenção no final. Aqui, quando eu analiso o conteúdo, eu vejo até o final do artigo, tá? Não até o final da página. Não é importante para você ver o meu footer, por exemplo. Tá? Depois, pessoal, você pode fazer que você duplicando isso aqui, fazendo comparações que eu fiz lá no Notion, entendeu? Você pode comparar quanto cada um desses está e tal. Mas, cara, tem tem um mundo de coisas para vocês fazerem aí, tá? Tá, então, olha só. E aí, o que o seu novo experimento deve ter? Só para recapitular, que é muito importante, deve ter 4 coisas. Ele deve ter um contexto, explique qual é o problema e desafio, exemplo, minha palavra-chave não entra na primeira página. Depois, hipótese, propósito de melhoria, tal, né? Olha, eu vou alterar o H1 e o indicador que eu vou acompanhar ela vai subir da 18ª para a 8ª, ela vai subir da 8ª para a 12ª, por exemplo, né? Resultados, né? Para você ter resultado, leva pelo menos 4 semanas. Cara, segura a ansiedade, eu sei que é difícil isso daí. Eu não consigo segurar a minha ansiedade, então eu vou vendo todo dia, mas não faço alteração, tá? Né? Você vai validar a hipótese em 4 semanas, e se o experimento não der certo, cara, evita dar rollback. Se quiser dar rollback, puta, cara, saí da 18ª, fui pra 30ª página, eu vou voltar como estava. Você pode fazer isso uma vez? Pode. Mas se você fizer muito, o Google vai perceber que você está querendo manipular ele, entendeu? E essa não é a ideia. Tá? A ideia é você conseguir fazer coisas que melhorem para a experiência do usuário. Então, se aquilo que melhora para a experiência do usuário também não estiver refletindo nisso, tem algum problema aí, tá? Você está fazendo errado. Eu supondo que você esteja fazendo certo, tem algum outro problema aí. Você não pode prejudicar a experiência do seu usuário por causa de SEO. Então, você vai ter alguma coisa para descobrir aí. E por fim, não menos importante, aprendizado. Compartilhe esses aprendizados, melhore tudo com esses aprendizados, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa Masterclass sobre experimentos de SEO. É um conteúdo que eu nunca vi em língua portuguesa, nem língua inglesa desse modo. Tem pessoal lá fora, tá muita gente falando sobre experimentos. Tem outras abordagens que são sensacionais, mas desse modo aqui eu não vi. Eu acho que só a gente faz aqui, estou compartilhando com vocês. Espero que vocês gostem. Compartilhe esse vídeo. Nunca pedi, né? Mas deixa a curtida, deixa o comentário se chegou até o final aqui. Nos comentários também, na descrição do vídeo vai estar o link do documento todo, vai estar o link para a planilha. E é isso, pessoal. Agradeço a atenção de cada um de vocês, a paciência e, cara, testa. Vamos mudar o SEO no Brasil com experimentos, levar insights para as empresas melhorarem a sua comunicação, os seus produtos. O SEO ele é muito poderoso e a gente junto vai provar isso daí, tá certo? Então, um grande abraço e até a próxima.